Ele, um milionário viúvo, levou a filha para se divertir no São João. Mas seu mundo parou quando a menina apontou para uma moça pura e inocente e disse algo impossível que poderia mudar suas vidas para sempre. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O ar da noite estava impregnado com o cheiro doce de milho assado e o aroma tentador de canjica e pamonha, misturando-se à fumaça que subia das fogueiras crepitantes. Bandeirinhas coloridas dançavam ao sabor do vento, costurando o céu escuro como um retalho de chita gigante. A música forrozeira, animada e contagiante, ditava o ritmo dos corações e dos pés que arrastavam na terra batida do pátio da igreja. Para Heitor, no entanto, todo aquele cenário de alegria popular era apenas um ruído de fundo, um borrão de cores e sons que não conseguia penetrar a névoa de sua própria melancolia. Aos 28 anos, Heitor Ferraz era um homem que o mundo via como o epítome do sucesso. Herdeiro e CEO de um império no agronegócio, dono de uma fortuna que lhe garantia todos os luxos imagináveis. Mas por dentro, sentia-se um espectro, assombrado pela ausência da mulher que fora o sol de sua existência, Helena. Faziam 2 anos. 2 anos desde o acidente de carro que levara sua Helena, deixando-o com um buraco no peito e uma menina de 5 anos que era o retrato vivo da mãe. Agora Alice, com seus 7 anos e os mesmos olhos de um verde profundo e expressivo, era a única âncora que o prendia à realidade, a única razão pela qual ele se forçava a sair da reclusão de sua mansão. E era por ela, apenas por ela, que ele estava ali, naquela festa junina na praça da pequena cidade do interior, um evento ao qual Helena adoraria ter ido. Ele se lembrava de como ela amava a simplicidade e a alegria dessas festas, de como seus olhos brilhavam mais que as fogueiras ao som da sanfona. A lembrança era uma faca afiada que torcia em seu coração. Papai, olha, pescaria. Eu quero pescar um peixinho. A voz doce de Alice o puxou de volta de suas memórias dolorosas. Ela apontava com o dedinho para uma barraca de madeira enfeitada com fitas de cetim, onde peixinhos de plástico coloridos boiavam em uma bacia de água. Um sorriso fraco, o único que ele conseguia esboçar ultimamente, tocou seus lábios. Claro, meu amor. Vamos pescar todos os peixinhos que você quiser. Ele segurou a mão pequena e macia, sentindo o calor dela como um bálsamo em sua alma fria. Enquanto caminhava em direção à barraca, seu olhar varreu a multidão. Casais dançavam colados, famílias riam, jovens trocavam olhares cheios de promessas. Tudo parecia um lembrete cruel do que ele havia perdido. Para ele, o amor e a felicidade haviam sido enterrados junto com Helena. Seu mundo era cinza, e ele se acostumara a viver nele, dedicando-se exclusivamente ao trabalho e à criação de Alice, com a ajuda de uma governanta e babás que nunca conseguiam preencher o vazio materno. Enquanto Alice, com a língua entre os dentes de pura concentração, tentava fisgar um peixinho amarelo com a varinha de bambu, o olhar de Heitor vagou para a barraca ao lado, a barraca do correio elegante. Era ali que corações anônimos enviavam mensagens em bilhetes coloridos, entregues por crianças vestidas de anjos, e foi ali que ele a viu pela primeira vez. Clara, aos 21 anos, era a personificação da graça e da simplicidade. Seus cabelos, de um castanho profundo, estavam presos em 2 tranças grossas que caíam sobre seus ombros, enfeitadas com pequenas fitas de cetim vermelho. Usava um vestido de chita simples, de fundo branco com flores miúdas em tons de azul, e apesar da modéstia, parecia realçar a beleza natural de suas formas delicadas. O rosto, sem um pingo de maquiagem, irradiava uma luz própria, uma serenidade que contrastava com a agitação ao redor. Seus olhos, de um castanho cor de mel, brilhavam com gentileza enquanto ela ajudava as crianças a prenderem os bilhetes em um grande coração de cartolina. Ela sorria, e seu sorriso era genuíno, aberto, capaz de iluminar a noite mais escura. Um sorriso que, por um instante fugaz e perturbador, fez o coração de Heitor
dar um salto doloroso no peito. Era um sorriso assustadoramente familiar. Ele balançou a cabeça, afastando a sensação. Era apenas o cansaço, a dor brincando com sua mente. Ninguém poderia ter o sorriso de Helena. Clara sentiu um olhar sobre si e, instintivamente, virou o rosto. Seus olhos de mel encontraram os de Heitor, e por um segundo, ela sentiu um arrepio. Havia uma intensidade naquele olhar, uma tristeza tão profunda que a fez sentir uma pontada de compaixão por aquele estranho tão bonito e tão visivelmente quebrado. Ele era alto, imponente, com cabelos escuros e traços fortes, mas era a melancolia em seus olhos azuis que a prendeu. Ele desviou o olhar rapidamente, o rosto contraído em uma máscara de frieza, como se tivesse sido pego em flagrante. Clara franziu a testa, intrigada, mas logo voltou sua atenção para um menininho choroso que havia deixado seu bilhete cair na poeira. Prontinho, anjo. Limpei para você. Agora pode levar para a sua donzela, ela disse com uma doçura que acalmou o pequeno entregador do amor. Heitor observava de longe, a mandíbula tensa. Havia algo nela, na forma como se movia, na gentileza de seus gestos, na maneira como a cabeça se inclinava levemente para o lado quando sorria. Eram ecos de Helena. Ecos que ele não queria ouvir, que machucavam, que o faziam sentir-se um traidor apenas por notar. Ele se amaldiçoou por ter concordado em ir àquela festa. Era uma tortura. Consegui, papai, consegui. Olha o meu peixinho dourado. Alice exclamou radiante, mostrando um peixinho de plástico laranja como se fosse o maior dos troféus. Parabéns, princesa, ele disse, forçando um entusiasmo que não sentia. Você é a melhor pescadora do mundo. Ele pagou o senhor da barraca, um homem de bigode farto e chapéu de palha, e pegou Alice no colo. O que você quer fazer agora? Comer um algodão doce? Talvez um pouco de canjica? Eu quero ver a moça, Alice disse, com a simplicidade e a certeza que apenas as crianças possuem. Que moça, meu amor? Ele perguntou, já sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Aquela. Alice apontou, o dedinho esticado, direto para a barraca do correio elegante. Direto para Clara. O coração de Heitor parou. O som da sanfona, as risadas, o burburinho da multidão, tudo se desvaneceu. Havia apenas o dedo de sua filha apontando e a imagem daquela moça, que agora ria de algo que uma colega de barraca lhe dissera ao pé do ouvido. A luz da fogueira dançava em seu rosto, criando sombras e luzes que acentuavam ainda mais a semelhança impossível. Não era apenas o sorriso, era o formato do rosto, a curva do pescoço, o jeito como os olhos se fechavam um pouco quando ela ria. Eram detalhes, fragmentos, que juntos formavam um mosaico dolorosamente familiar. Papai, Alice sussurrou, a vozinha carregada de uma admiração infantil e uma saudade profunda. Ela virou o rosto para encará-lo, os olhos verdes, os olhos de Helena, cheios de uma certeza que abalou o mundo de Heitor até os alicerces. Ela é igual à mamãe. A frase atingiu Heitor como um raio. Impossível. Era uma palavra impossível, nascida da saudade de uma criança que via a mãe em todos os lugares. Mas ele também via. Contra sua vontade, contra sua razão, ele também via. Era uma miragem cruel, uma peça pregada pelo destino em uma noite de São João. O peixinho de plástico caiu da mão de Alice, esquecido no chão. O mundo de Heitor, antes apenas cinza e silencioso, agora girava em um turbilhão de cores e emoções que ele não sentia há 2 anos. Dor, confusão, raiva e algo mais, algo perigoso e proibido que ele não ousava nomear. Clara, sentindo novamente o peso daquele olhar intenso, virou-se mais uma vez. Agora, não via apenas o homem triste, mas também a menininha em seu colo, uma criança linda com olhos enormes e expressivos fixos nela. Um pequeno vinco de preocupação surgiu entre as sobrancelhas de Clara ao notar a palidez do homem e a forma como ele a encarava, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhares se cruzaram novamente sobre a cabeça da multidão, e desta vez foi Heitor quem sustentou o olhar, uma tempestade de emoções agitando o azul de seus olhos. Naquele instante, Heitor soube que aquela noite, que deveria ser apenas mais uma tentativa de sobreviver a uma data comemorativa, havia se tornado um ponto de virada. A frase impossível de sua filha, dita com a mais pura inocência,
havia acendido um pavio em seu mundo de escuridão. Um pavio que ele não sabia se levaria a uma nova explosão de dor, ou talvez a uma luz que ele pensava ter se apagado para sempre. Ele precisava sair dali. Precisava afastar Alice daquela moça. Afastar a si mesmo daquela visão que era ao mesmo tempo um bálsamo e um veneno. Vamos, meu amor. Está ficando tarde, ele disse, a voz rouca, virando-se abruptamente, quase fugindo. Mas e a moça, papai? Ela não é a mamãe? Alice insistiu, a confusão nublando sua alegria anterior. Não, meu amor. A mamãe está no céu, lembra? Ela é uma estrelinha cuidando de nós. Heitor respondeu as palavras automáticas, as mesmas que ele repetia todas as noites, mas que agora pareciam ocas, insuficientes. Ele caminhava a passos largos, abrindo caminho pela multidão, sem olhar para trás, mas a imagem da moça das tranças estava gravada em sua retina, uma aparição que prometia assombrá-lo muito além daquela festa junina. Clara observou a partida apressada do homem e da menina. Sentiu uma estranha sensação de perda, uma curiosidade não saciada. Quem era aquele homem? E por que sua filhinha a olhava daquele jeito, com uma mistura de espanto e reconhecimento? Ela não sabia, mas sentia que aquele breve e silencioso encontro, em meio ao caos da festa, não fora um acaso. Era como se uma linha invisível tivesse sido esticada entre eles, uma linha que, uma vez puxada, poderia desvendar segredos e destinos de uma forma que nenhum deles poderia prever. Heitor colocou Alice na cadeirinha do carro, suas mãos tremendo levemente. A menina estava quieta, pensativa. Ele sabia que a imagem daquela moça havia despertado nela uma torrente de emoções e perguntas. E nele também. Quem era ela? Uma parente distante de Helena? Uma sósia, uma coincidência cósmica e cruel? Ou apenas o fruto da imaginação de um pai e uma filha afogados na saudade? Ele dirigiu pelas ruas escuras, a mansão no topo da colina, esperando por ele como um mausoléu de luxo e solidão. A música da festa ia ficando para trás, mas a frase de Alice continuava a ecoar em sua mente, repetidamente. Ela é igual à mamãe. Uma frase simples, impossível, que tinha o poder de abalar os alicerces de sua dor cuidadosamente construída, ameaçando deixar entrar uma luz que ele não sabia se estava pronto para receber. A noite de São João, com suas fogueiras e promessas, havia de fato mudado tudo. A semente da dúvida e da curiosidade havia sido plantada no solo árido de seu coração, e Heitor, pela primeira vez em 2 anos, sentiu um medo aterrorizante de que ela pudesse, contra todas as probabilidades, germinar. O silêncio dentro do Rolls Royce era mais pesado do que o veludo que forrava seus assentos. A cada quilômetro que afastava Heitor e Alice da praça iluminada, o eco da festa e da sanfona parecia ser substituído por um zumbido interno na mente de Heitor, uma frequência de pura confusão e dor. Alice, em sua cadeirinha, permanecia muda, os grandes olhos verdes fixos na janela, observando a noite passar como um borrão. Ela não chorava, não fazia perguntas, mas Heitor conhecia sua filha bem o suficiente para saber que sua mente infantil trabalhava furiosamente, tentando encaixar a peça impossível que vira no quebra-cabeça de sua curta vida. A imagem daquela moça, Clara, estava suspensa entre eles no ar-condicionado do carro, uma presença fantasmagórica e desconcertante. Heitor apertava o volante com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Sua mente era um campo de batalha. A parte racional, a do CEO calculista que comandava um império, dizia-lhe que era uma coincidência absurda. O mundo era vasto, e sósias existiam. A semelhança era uma ilusão, amplificada pela iluminação dramática da fogueira, pela saudade avassaladora e, principalmente, pela sugestão inocente de Alice. Sua filha sentia falta da mãe e projetou essa falta na primeira pessoa que remotamente se assemelhava a ela. Era simples, lógico, psicanalítico. Mas a outra parte de si, a do homem que amara Helena com cada fibra de seu ser, a do pai que vira o choque de reconhecimento nos olhos da própria filha, gritava que havia algo mais. Ele se lembrava de Helena. Não era um esforço. Ela estava em cada pensamento, em cada respiração. Lembrou-se de seu riso, uma cascata de notas musicais que podia preencher o maior dos salões.
Lembrou-se do jeito que ela inclinava a cabeça, exatamente como a moça da barraca, quando estava intrigada. Lembrou-se de suas mãos, e apesar de delicadas, tinham uma firmeza surpreendente ao cuidar das orquídeas em sua estufa, uma paixão que ela nutria. A moça, Clara, tinha a mesma serenidade em seus gestos ao lidar com os bilhetes do correio elegante. Eram detalhes pequenos e traiçoeiros que se somavam criando uma imagem que era ao mesmo tempo um conforto e uma agonia. Ele se sentia um traidor por fazer essas comparações, como se estivesse profanando a memória sagrada de sua esposa. Mas a imagem não o deixava. Ao chegarem aos portões imponentes da mansão Ferraz, a realidade de sua vida solitária o atingiu com força renovada. As luzes se acenderam automaticamente, revelando jardins perfeitamente cuidados e uma arquitetura moderna e fria. A casa, que um dia fora um lar vibrante e cheio de risos, agora era apenas uma estrutura, um espaço. Helena era a alma daquele lugar. Sem ela, era apenas um invólucro de luxo. Marilda, a governanta de cabelos grisalhos e olhar gentil que estava com a família há décadas, esperava na porta. Seu rosto mostrou uma leve surpresa ao vê-los voltar tão cedo. Boa noite, Sr. Heitor. Pequena Alice. A festa não estava boa? Estava, vovó Marilda. Alice respondeu com uma vozinha baixa, descendo do carro e correndo para abraçar as pernas da governanta. Ela chamava Marilda de avó desde que aprendera a falar, e a mulher a amava como se fosse sua neta de sangue. Há apenas um pouco de cansaço, Marilda. Vou colocá-la na cama, disse Heitor, a voz tensa. Ele dispensou o motorista e entrou, o mármore frio do hall ecoando seus passos. No quarto de Alice, um mundo de tons pastel e bichos de pelúcia, a menina continuava em silêncio enquanto Heitor a ajudava a colocar o pijama. A atmosfera era carregada. Heitor sabia que precisava abordar o assunto, mas não encontrava as palavras certas. Como explicar o inexplicável a uma criança de 7 anos? Foi Alice quem quebrou o silêncio, já deitada sob o edredom macio. Papai, ela disse, os olhos verdes fixos no teto, onde estrelas fluorescentes brilhavam no escuro. A moça da festa. Ela sabia o meu nome? Heitor franziu a testa, confuso. Não, meu amor, por que acha isso? Porque ela olhou para mim, igual a mamãe olhava quando sabia que eu ia aprontar alguma coisa. Alice disse, com uma lógica infantil irrefutável. E ela sorriu para mim. O sorriso dela era igualzinho. O coração de Heitor se contraiu. Ele se sentou na beirada da cama, ajeitando uma mecha de cabelo que caía sobre a testa da filha. Meu amor, aquela moça, ela se parece com a mamãe, é verdade. Mas não é ela. A mamãe, como nós conversamos, virou uma estrelinha, a mais brilhante de todas, que cuida de nós lá de cima. Mas e se a estrelinha caiu e virou gente de novo? Alice perguntou, virando-se para encará-lo, a esperança brilhando em seus olhos. E se ela voltou para cuidar da gente de perto? A pureza daquela pergunta desarmou Heitor completamente. Uma onda de dor e ternura o invadiu. Como ele queria que fosse verdade. Como ele queria poder dizer sim e ver a alegria pura voltar ao rosto de sua filha. Mas ele não podia. Oh, minha princesa, ele sussurrou, a voz embargada. Não é assim que funciona. Aquela moça é outra pessoa, com outra vida, outra família. Ela não nos conhece, mas ela podia conhecer. Alice insistiu, uma lágrima finalmente escorrendo por sua bochecha. A gente podia ir lá falar com ela. Não, Alice, ele disse, mais firme do que pretendia. Nós não vamos incomodar aquela moça. Ela estava trabalhando, e nós não podemos simplesmente aparecer na vida das pessoas. Promete para o papai que vai entender? Alice fungou e assentiu, embora a decepção em seu rosto fosse evidente. Ela se virou para o canto, abraçando seu urso de pelúcia com força. Heitor sentiu-se um monstro por roubar a esperança da filha, mas o que mais poderia fazer? Ele deu um beijo em sua testa, contou uma história, até que sua respiração se acalmasse no sono, e saiu do quarto, fechando a porta suavemente. Sozinho no corredor silencioso, ele se apoiou na parede, fechando os olhos. A imagem de Clara, rindo na barraca do correio elegante, voltou com força total. Quem é você? Ele sussurrou para a escuridão. Enquanto isso, de volta à praça da cidade, a festa junina começava a se dispersar.
Clara e suas amigas, exaustas, desmontavam a barraca, contando o dinheiro arrecadado para a reforma da igreja. Você estava no mundo da lua hoje, hein, Clara? Disse Bia, sua melhor amiga, uma moça de cabelos cacheados e sorriso fácil. Vi você olhando para o nada várias vezes. Ou melhor, para o tudo. Que homem era aquele que não tirava os olhos de você? Clara sentiu o rosto esquentar. Não era nada, Bia. Apenas um homem com sua filhinha. Eles pareciam tristes. Tristes? Com aquele carro e aquela roupa, a tristeza deve ser de não saber em qual país passar as próximas férias. Bia brincou. Mas depois seu tom ficou mais sério. Mas você tem razão. Havia algo nele. Uma solidão. E a menina era um anjo. Mas o jeito que eles olhavam para você foi esquisito. Foi? Clara concordou, guardando os últimos bilhetes em uma caixa. Eu não sei explicar. Senti uma coisa estranha. A despedida foi rápida, e Clara seguiu seu caminho, não em direção a um bairro nobre, mas para uma rua simples, de casas geminadas e calçadas gastas pelo tempo. Ela não dirigia um carro de luxo. Seus pés conheciam cada buraco daquelas ruas que ela percorria a pé. Ao entrar em sua pequena e impecavelmente limpa casa, o cheiro de alecrim e chá de camomila a acolheu. Já chegou, minha filha? Uma voz fraca veio do quarto dos fundos. Cheguei, mãe, e trouxe canjica para a senhora, Clara respondeu, a voz carregada de um carinho infinito. No quarto, sua mãe, Dona Lúcia, estava deitada na cama, pálida, mas com um sorriso nos lábios. Uma doença crônica havia roubado suas forças nos últimos anos, tornando-a dependente dos cuidados da filha. O pai de Clara havia falecido há muito tempo, e seu único irmão se mudara para a capital em busca de trabalho, raramente dando notícias. Eram apenas as duas. A festa estava cheia? Perguntou Dona Lúcia, enquanto Clara a ajudava a se sentar e lhe oferecia a canjica morna. Estava lotada. Arrecadamos um bom dinheiro para a igreja, Clara contou, sentando-se ao lado dela. Mas aconteceu uma coisa estranha, mãe. E ela contou sobre o homem e a menina, sobre os olhares intensos, sobre a semelhança que a menina parecia ter visto nela. Dona Lúcia ouviu atentamente, o olhar sábio fixo na filha. As crianças têm uma sensibilidade que nós adultos perdemos, minha filha. E a dor deixa as pessoas transparentes. Talvez essa menina tenha visto em seu rosto a bondade que sentia falta. Clara ponderou sobre as palavras da mãe. Talvez fosse isso, uma simples projeção. Mas ainda assim, a imagem do rosto atormentado daquele homem não saía de sua cabeça. Ela sentia de uma forma inexplicável que suas vidas, tão distantes e diferentes, haviam se tocado por uma razão. De volta à mansão, Heitor não conseguia dormir. Depois de deixar Alice no quarto, ele se trancou em seu escritório, um cômodo vasto com paredes de vidro que davam para o jardim escuro. Sobre a mesa de mogno, ao lado do laptop e dos relatórios de mercado, havia um único porta-retrato de prata. Nele, uma Helena sorridente o abraçava, e uma pequena Alice estava nos ombros do pai. A foto fora tirada em um piquenique, 1 ano antes do acidente. Ele pegou o porta-retrato, os dedos traçando o rosto de Helena. A semelhança com a moça da festa era real. Não era perfeita, não era uma cópia exata, mas estava nos detalhes. A luz nos olhos, a curva dos lábios, a vida que parecia emanar delas. Ele abriu o notebook e, movido por um impulso que não compreendia, digitou no buscador: Festa Junina Paróquia de São João Batista. Encontrou o panfleto do evento e ali, nos agradecimentos, uma lista de voluntários. Seus olhos correram pela lista, o coração batendo forte. E então ele viu: Barraca do Correio Elegante, Bia Guedes, Clara Moraes. Clara Moraes. O nome era simples, comum. Mas para Heitor, naquele momento, parecia conter a chave para um mistério que o estava consumindo. O que ele faria com aquela informação? Nada. Era o que sua razão lhe dizia. Esquecer. Era apenas uma coincidência. Incomodar aquela moça seria uma loucura, uma invasão de privacidade baseada em um delírio. Mas então, a imagem de Alice, perguntando se a estrelinha havia caído do céu, voltou à sua mente. A dor em sua voz, a esperança desesperada, aquilo o quebrava. Ele não podia viver com aquela dúvida pairando sobre sua casa, sobre a cabeça de sua filha. Ele não estava buscando um romance. Deus o livre.
O amor para ele estava morto e enterrado, mas ele precisava de respostas. Precisava entender quem era Clara Moraes, para poder, de uma vez por todas, explicar a Alice que ela não era Helena. Precisava desmistificar aquela figura para que sua filha pudesse seguir em frente. E talvez, só talvez, para que ele também pudesse. Com uma determinação fria, a mesma que usava para fechar negócios multimilionários, Heitor pegou o telefone. Ele não ligou para um detetive particular. Seria muito impessoal, muito invasivo. Ele ligou para o seu braço direito na empresa, um homem de confiança que conhecia sua história. Maurício, preciso de um favor pessoal e extremamente discreto. Heitor disse, a voz firme, escondendo a tempestade em seu interior. Ele deu o nome e o pouco que sabia. Eu não quero um dossiê sobre a vida dela. Eu só preciso saber quem ela é, onde trabalha, como vive, de forma sutil. Eu preciso entender. Pela Alice. Ao desligar o telefone, Heitor sentiu um misto de culpa e alívio. Estava cruzando uma linha, movendo-se em direção ao desconhecido, algo que não fazia há anos. Ele olhou novamente para a foto de Helena. Me perdoe, meu amor, ele sussurrou. Eu só preciso entender. Ele não sabia que, ao buscar uma simples explicação, estava, na verdade, abrindo uma porta para um caminho que poderia redefinir completamente o significado de amor, perda e segunda chance em sua vida. A busca por Clara Moraes havia começado. 2 dias se passaram. Para Heitor foram 48 horas de uma vigília interna, um estado de alerta constante contra seus próprios pensamentos. Ele se jogou no trabalho com uma ferocidade que não demonstrava desde os meses que se seguiram à morte de Helena, usando os números complexos das projeções de safra e as negociações de commodities como um escudo contra a imagem de uma moça com tranças e olhos cor de mel. Mas o escudo era frágil. A cada pausa, a cada momento de silêncio no vasto escritório, a pergunta voltava. Quem era Clara Moraes? E mais perturbador ainda, o que ele faria quando soubesse? A resposta chegou na forma de um envelope discreto, entregue em mãos por Maurício na tarde de terça-feira. Maurício era mais do que um funcionário. Era um amigo de infância que conhecia as cicatrizes de Heitor melhor do que ninguém. Ele entregou o envelope com um olhar que misturava eficiência e preocupação. Está tudo aí, Heitor. Como você pediu foi discreto. Ninguém sabe do seu interesse, disse Maurício a voz baixa. A moça, ela parece ser uma boa pessoa. Heitor apenas assentiu, esperando o amigo sair para finalmente abrir o envelope. Suas mãos, que assinavam contratos de milhões sem tremer, estavam úmidas. Dentro não havia um dossiê frio, mas um breve resumo, quase um retrato humano. Clara Moraes, 21 anos. Residia na Rua das Gardênias, número 42. Trabalhava meio período na Livraria Encantada, a única da cidade, localizada a 2 quadras da Praça Central. Cuidava da mãe, Lúcia Moraes, que sofria de uma condição degenerativa que exigia cuidados constantes. O relatório, se é que podia ser chamado assim, mencionava sua reputação na vizinhança. Era conhecida como uma jovem dedicada, gentil e reservada, que abdicara de uma bolsa de estudos em uma faculdade de letras na capital para permanecer ao lado da mãe. Heitor leu as informações 2, 3 vezes. Cada palavra simples e factual pintava a imagem de uma vida de sacrifício, dignidade e amor filial. Não havia nada de misterioso, nada de sobrenatural. Havia apenas uma jovem mulher, presa por circunstâncias difíceis, levando sua vida com uma graça silenciosa. E essa constatação, em vez de trazer o alívio que ele esperava, apenas aprofundou seu conflito. A ideia de invadir aquela vida, de usar sua dor como uma desculpa para perturbar a paz de Clara, pareceu subitamente monstruosa. Ele se sentia um predador observando uma criatura delicada, e a sensação o enojou. Seu plano inicial de simplesmente resolver a questão para o bem de Alice agora parecia egoísta e cruel. Quem era ele para chegar com sua dor e seu poder e desestabilizar o mundo frágil daquela moça? Por outro lado, a imagem de Alice, noite após noite, olhando para as estrelas no teto e perguntando sobre a moça que parecia a mamãe, era uma tortura constante.
A confusão de sua filha estava se transformando em uma pequena obsessão, e ele se sentia impotente. A noite caiu, e Heitor se viu novamente na beirada da cama de Alice, contando uma história sem prestar atenção às palavras. A menina, no entanto, estava atenta a ele. "Papai, você está triste de novo", ela constatou, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. "Apenas cansado, meu amor", ele mentiu. "É por causa da moça? Você também achou ela parecida com a mamãe, não achou?" A pergunta direta, como sempre, o atingiu em cheio. Ele suspirou. Não adiantava mais fugir. Ele precisava de um novo plano. Um plano que fosse menos sobre investigação e mais sobre resolução. Ele precisava que Alice visse Clara à luz do dia, em um ambiente normal, não sob a magia de uma festa junina. Precisava que ela visse Clara como Clara, uma pessoa comum, e não como um fantasma de Helena. A única forma de fazer isso, ele decidiu, era orquestrar um encontro. Um encontro que parecesse casual. "Sabe, princesa", ele começou, a ideia se formando em sua mente. "Eu preciso comprar um livro novo para ler para você. Um bem grande, cheio de aventuras. Ouvi dizer que tem uma livraria nova e muito bonita no centro. O que acha de irmos lá amanhã depois da sua aula?" Os olhos de Alice se iluminaram. "Um livro de dragões? Um livro do maior dragão que encontrarmos", ele prometeu, o coração pesado com a manipulação, ainda que bem intencionada. No dia seguinte, o coração de Clara Moraes batia no ritmo tranquilo de sua rotina. A manhã fora dedicada aos cuidados com a mãe. Banho, remédios, café da manhã, e a tarde se desenrolava no silêncio poeirento e acolhedor da livraria encantada. O lugar era seu refúgio. O cheiro de papel antigo e tinta fresca, as lombadas coloridas prometendo mundos inteiros, tudo aquilo a acalmava. O episódio na festa junina já era uma memória distante, uma curiosidade que se dissipara com as obrigações do dia a dia. Ela estava no balcão, carimbando alguns livros recém-chegados, quando o sininho da porta soou. Clara ergueu os olhos, um sorriso profissional pronto nos lábios, e congelou. Parado na entrada, segurando a mão de uma menininha de olhos verdes, estava o homem da festa. À luz clara da tarde, ele parecia ainda mais alto, mais imponente, e a tristeza em seus olhos era ainda mais profunda. Heitor sentiu o ar ficar rarefeito. Vê-la ali, com um avental simples sobre a roupa, os cabelos presos em um coque frouxo do qual escapavam algumas mechas teimosas, era diferente. A semelhança com Helena ainda estava lá, mas agora era atenuada pela individualidade de Clara. Ela era ela mesma. Uma bibliotecária gentil em uma cidade pequena. Ele precisava se lembrar disso. "Boa tarde", ele disse, a voz soando mais formal do que gostaria. "Boa tarde", Clara respondeu, recuperando a compostura. Seu olhar desceu para a menina, que a encarava com uma intensidade que era ao mesmo tempo cativante e desconcertante. "Bem-vindos à livraria encantada. Posso ajudar?" "Papai prometeu um livro de dragão", Alice disse, a vozinha saindo quase como um sussurro, sem tirar os olhos de Clara. O coração de Clara se derreteu. "Um livro de dragão? Que ótima escolha! Temos uma sessão inteira dedicada a criaturas mágicas. Venha, vou mostrar a vocês." Ela saiu de trás do balcão, e Heitor se viu forçado a segui-la pelos corredores estreitos da loja. Ele mantinha uma distância segura, observando a interação entre as duas. Clara se ajoelhou para ficar na altura de Alice, um gesto natural e carinhoso que fez algo se mover no peito de Heitor. "Temos dragões que cospem fogo, dragões que são amigos de princesas e até dragões que gostam de chá. Que tipo de dragão você prefere?" Clara perguntou, o sorriso gentil iluminando seu rosto. Alice não respondeu, apenas estendeu a mãozinha e tocou uma das mechas de cabelo que havia escapado do coque de Clara. "O cabelo da minha mamãe era assim", ela disse, a voz baixa, mas clara como cristal no silêncio da livraria. Macio. O tempo parou. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela olhou para o pai da menina, cujo rosto se tornara uma máscara de dor. Ela finalmente entendeu. A semelhança. Era por isso. A menina não a estava encarando por estranheza, mas por reconhecimento. Ela via a mãe em seu rosto. Uma onda de compaixão avassaladora a inundou. Com uma delicadeza infinita, Clara cobriu a mão de Alice com a sua.
Sua mamãe devia ser uma pessoa muito especial, então. Ela disse, a voz suave como um veludo. Ela não tentou negar, não tentou corrigir. Apenas acolheu o sentimento da criança. Heitor sentiu um nó na garganta. Ele esperava que a realidade desconstruísse a fantasia, mas a gentileza de Clara, sua empatia instintiva, estava tendo o efeito contrário. Ela não estava apenas parecendo Helena, estava agindo como ela. Helena teria feito a mesma coisa, teria acolhido a dor de uma criança com a mesma graça. Qual era a cor do vestido preferido dela? Clara perguntou a Alice, mudando de assunto com uma habilidade surpreendente, desviando o foco da dor para uma memória feliz. Amarelo, cor de sol, Alice respondeu, os olhos brilhando um pouco. Amarelo é a minha cor preferida também. Clara sorriu. Acho que eu e sua mamãe teríamos sido boas amigas. Heitor teve que se virar, fingindo olhar um livro em uma prateleira, para que não vissem a umidade em seus olhos. Aquele diálogo simples, aquela conexão instantânea, o estava destruindo e, ao mesmo tempo, reconstruindo de uma forma que ele não entendia. Seu plano havia sido um fracasso espetacular. A intenção era mostrar a Alice que Clara era uma estranha. Em vez disso, ele só conseguia pensar que nunca vira ninguém além de Helena tratar sua filha com tanta ternura e compreensão. Eles acabaram comprando um livro sobre um dragão azul que fazia amizade com uma estrela cadente. No balcão, enquanto Heitor pagava, Alice não soltou a mão de Clara. Você vai estar aqui amanhã? Perguntou a menina. Vou sim. Estarei aqui todas as tardes. Clara respondeu, o coração apertado. Podemos voltar, papai? Para comprar um livro de fadas? Alice pediu, olhando para o pai com olhos suplicantes. Heitor ficou sem palavras. Ele olhou para Clara, que o encarava com uma expressão de pura compaixão, como se entendesse todo o seu dilema. Veremos, filha. Agora temos que ir. Agradeça à moça. Obrigada, moça que parece a mamãe, Alice disse, com a inocência brutal das crianças. Clara apenas sorriu, um sorriso triste e doce. Meu nome é Clara, e foi um prazer conhecer você, Alice. E o senhor também. Ela hesitou. Heitor, ele completou a voz rouca. O prazer foi nosso. Ao saírem da livraria e voltarem para o sol da tarde, Heitor sentia-se completamente desarmado. A visita que deveria trazer clareza e distanciamento só servira para criar um laço. Ele olhou para Alice, que caminhava ao seu lado, não mais com a confusão da noite da festa, mas com um brilho de esperança nos olhos. Ela não vira uma sósia, vira uma amiga em potencial, um eco reconfortante de sua mãe. E Heitor vira mais do que uma semelhança física. Vira uma força silenciosa, uma bondade genuína e uma alma que parecia ressoar com a sua própria dor de uma forma que ninguém mais conseguira. Ele não estava mais intrigado por um fantasma. Estava intrigado por Clara Moraes, a moça da livraria, a jovem que cuidava da mãe doente e que tinha a habilidade de acalmar a dor de sua filha com um simples sorriso. Sua investigação, que começara como uma missão de controle de danos, havia se transformado em algo muito mais complexo e perigoso. Havia aberto uma porta que ele jurara manter trancada para sempre. A porta que levava a sentimentos que ele não queria mais sentir. E agora, olhando para a fachada da pequena livraria que se distanciava, ele teve a terrível sensação de que não conseguiria mais fechá-la. O caminho de volta da livraria para a mansão foi percorrido em um silêncio diferente do anterior. Não era mais o silêncio pesado da dor e da confusão, mas um silêncio pensativo, quase sereno. Heitor olhava de soslaio para a filha no banco do carona, um privilégio que ele lhe concedia nos passeios pela cidade. Alice não olhava mais pela janela com melancolia. Em vez disso, folheava o livro do dragão azul com uma concentração absorta, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. A cada virar de página, era como se uma camada da névoa cinzenta que envolvia sua casa fosse se dissipando. E a fonte dessa mudança, Heitor sabia, tinha nome e endereço. Clara Moraes. Ele sentia como se tivesse tentado apagar um pequeno incêndio com gasolina. Sua missão de desmistificar Clara para Alice havia resultado no oposto. Ele a havia humanizado, tornado-a real, acessível e, pior de tudo, cativante. A interação na livraria não fora um confronto com um fantasma, mas um encontro com uma alma gentil. A maneira como Clara se ajoelhou, como tocou a mão de Alice,
Como validou os sentimentos de sua filha em vez de descartá-los. Aquilo era um testemunho de uma inteligência emocional que Heitor raramente encontrava, mesmo nos círculos mais sofisticados que frequentava. Naquela noite, Alice não falou da moça que parece a mamãe. Ela falou da amiga Clara. Contou a Marilda com entusiasmo sobre os diferentes tipos de dragões e sobre como Clara também gostava de amarelo. Para a menina, a semelhança com Helena havia se tornado um ponto de conexão, uma ponte para uma nova amizade e não mais uma fonte de confusão dolorosa. Heitor observava essa transformação com um misto de alívio profundo e um pânico crescente. Alívio por ver a felicidade genuína nos olhos de sua filha pela primeira vez em meses. Pânico por entender que essa felicidade agora estava intrinsecamente ligada a uma pessoa que ele não tinha o direito de manter em suas vidas. Como prometido, o pedido para voltar à livraria veio 2 dias depois. Papai, o dragão azul está se sentindo sozinho. Ele precisa de um amigo fada. A Clara pode ajudar a gente a encontrar um. Alice argumentou com a lógica impecável de 7 anos. Heitor tentou resistir. Filha, não podemos incomodar a Clara todos os dias. Ela tem muito trabalho. Mas comprar livros é o trabalho dela. A gente ajuda ela a trabalhar. Alice retrucou, inflando as bochechas. Ele cedeu. Dizer não àquele rostinho suplicante, especialmente quando ele mesmo sentia uma curiosidade traiçoeira de vê-la novamente, era uma batalha perdida. E assim, um padrão se estabeleceu. 1 ou 2 vezes por semana, sob o pretexto de expandir a biblioteca de Alice, eles se tornaram clientes assíduos da livraria encantada. As visitas foram se transformando. A formalidade inicial deu lugar a uma familiaridade cautelosa. Heitor, a princípio, mantinha-se distante, observando das prateleiras de biografias e clássicos. Mas era impossível não ser puxado para a órbita de luz que Clara e Alice criavam. Ele se via sorrindo ao ouvi-las debater se os unicórnios eram mais rápidos que os Pégasos. Começou a participar das conversas, oferecendo sua opinião sobre castelos e feitiços com uma seriedade que surpreendia a si mesmo. Clara, por sua vez, aguardava as visitas deles com uma antecipação que a deixava um pouco envergonhada. A chegada daquele homem alto e de olhos tristes, acompanhado da menininha vibrante, era o ponto alto de seus dias monótonos. Sua vida era um ciclo de cuidar da mãe e trabalhar entre os livros. Não havia espaço para amizades ou romance. Mas com Heitor e Alice, ela sentia uma lufada de ar fresco. Ela via além do milionário recluso que a cidade comentava em sussurros. Via um pai devotado, um homem carregando um fardo pesado, e sentia uma vontade imensa e perigosa de ajudar a aliviá-lo. Ela também estava ciente da razão pela qual tudo aquilo havia começado. A semelhança com a falecida esposa. Isso a mantinha com os pés no chão. Seria ela apenas um conforto para eles? Um lembrete vivo de alguém que eles perderam? A ideia a feria, mas a sinceridade nos olhos de Heitor, quando ele falava sobre negócios, ou a forma como seu rosto se suavizava ao olhar para Alice, a fazia questionar. Talvez, apenas talvez, ele estivesse começando a vê-la. Apenas Clara. Certa tarde chuvosa de sexta-feira, a livraria estava vazia, exceto por eles. A chuva batia contra as janelas, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Alice estava sentada em um puff no canto infantil, completamente absorta em um livro. Heitor, sentindo-se mais relaxado do que o normal, estava encostado no balcão, conversando com Clara sobre o último romance que ela lera. Parece que você tem uma paixão real pela literatura, ele comentou, genuinamente interessado. Você mencionou que queria ter feito faculdade de letras. O sorriso de Clara vacilou por um instante. Era um sonho, mas a vida tinha outros planos para mim. Minha mãe precisa de mim, não me arrependo. Havia uma resignação em sua voz, mas nenhuma amargura. Isso é nobre da sua parte, Heitor disse, sentindo uma onda de admiração. As pessoas em seu mundo raramente faziam sacrifícios tão profundos por outras. Não é nobreza, é amor, ela corrigiu suavemente. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo toque estridente do telefone de Clara. Ela atendeu, e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente de serenidade para pânico. O quê? Como assim ela caiu? Ela está bem? Vizinha, eu já estou indo.
Ela desligou as mãos tremendo, o rosto pálido. Minha mãe... Ela caiu tentando pegar um copo de água. A vizinha ouviu o barulho. Eu preciso ir para casa. Ela começou a tirar o avental, os movimentos atrapalhados pelo nervosismo. A chuva lá fora engrossara e Clara não tinha carro. Ela teria que esperar o ônibus circular, que demorava uma eternidade naquele tempo. Eu levo você, Heitor disse, sem pensar duas vezes. A decisão foi um impulso, uma reação instintiva à angústia dela. Não, senhor Heitor, de forma alguma. Eu não posso incomodar. O senhor está com a Alice e... Não é incômodo. É uma emergência. Ele a interrompeu, a voz firme não admitindo recusa. Alice, meu amor, vamos. Precisamos ajudar a Clara. Alice, percebendo a urgência, levantou-se prontamente e pegou a mão do pai. Em menos de 1 minuto, os três estavam dentro do carro, cortando as ruas alagadas da cidade. Clara dava as direções, o coração batendo descompassado, uma mistura de preocupação com a mãe e a estranheza daquela situação. Estava no carro de luxo de Heitor Ferraz, sendo levada para sua casa humilde, o segredo de sua vida prestes a ser exposto ao homem que representava um mundo tão diferente do seu. Ao chegarem à Rua das Gardênias, a vizinha já amparava Dona Lúcia em uma cadeira na pequena sala de estar. A senhora estava pálida e sentia dor no tornozelo, mas estava consciente. Mãe, o que aconteceu? Clara correu para o lado dela, o alívio e a preocupação brigando em seu rosto. A teimosia, minha filha. A teimosia aconteceu, disse Dona Lúcia com a voz fraca, mas tentando sorrir para a filha. Foi então que seu olhar caiu sobre a figura alta e imponente parada na porta e sobre a menininha de olhos verdes que se agarrava à perna do pai. Heitor sentiu-se um intruso. A casa era pequena, simples, mas arrumada com um esmero e um amor que eram palpáveis. Havia um cheiro de limpeza e de bolo de fubá no ar. Vasos de violetas enfeitavam as janelas e porta-retratos com fotos de uma Clara mais jovem sorriam das prateleiras. Era um lar. Senhor Heitor, me desculpe por isso, disse Clara mortificada. Mãe, este é o senhor Heitor. Ele e a filha Alice gentilmente me trouxeram. É um prazer conhecê-la, senhora Moraes. E por favor, me chame apenas de Heitor, ele disse, aproximando-se com respeito. Acho que deveríamos levá-la ao pronto-socorro para verificar esse tornozelo. Dona Lúcia protestou, dizendo que era apenas uma torção, mas a autoridade calma de Heitor prevaleceu. Com uma delicadeza que surpreendeu a todos, ele a pegou no colo, ignorando os protestos dela sobre ser pesada demais, e a levou para o carro como se ela fosse feita de vidro. Enquanto Heitor ajudava a Dona Lúcia a se acomodar no banco de trás, Alice aproximou-se de Clara, que estava paralisada na porta. Sua casa cheira a casa de vó, a menina disse com aprovação. E você cuida da sua mamãe, igual a minha mamãe cuidava de mim quando eu ficava dodói. As palavras de Alice, mais uma vez, atingiram o cerne da questão. Clara se ajoelhou e abraçou a menina. Sim, meu anjo. A gente sempre cuida de quem a gente ama. A tarde se desenrolou em um borrão de hospital, exames e gesso. Felizmente, fora apenas uma fratura leve no tornozelo. Heitor ficou com elas o tempo todo. Ele lidou com a burocracia do hospital. Comprou o lanche para Alice e Clara e esperou pacientemente até que Dona Lúcia fosse liberada. Ele agiu não como o milionário Heitor Ferraz, mas simplesmente como Heitor, um homem bom e solícito. Ao deixá-las em casa no início da noite, com Dona Lúcia agora confortavelmente instalada na cama, com a perna elevada, um novo tipo de silêncio se instalou entre ele e Clara na porta. Eu não sei como agradecer, Heitor, ela disse, a voz embargada pela emoção do dia. Você não precisava ter feito nada disso. Qualquer um faria, Clara, ele respondeu, embora soubesse que isso não era verdade. Não qualquer um, ela insistiu, o olhar fixo no dele. Obrigada, de verdade. Ele apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. Vê-la em seu ambiente, testemunhar seu amor e dedicação à mãe, ver a força por trás de sua aparência delicada, tudo isso o havia abalado profundamente. Ele não via mais apenas uma semelhança com Helena. Ele via Clara, com sua própria história, seus próprios sacrifícios, sua própria beleza. E isso o aterrorizava. Ele se despediu e caminhou para o carro,
onde Alice já cochilava. Ao se afastar pela rua escura, ele olhou pelo retrovisor e a viu parada na porta, uma silhueta solitária sob a luz fraca da varanda. O problema já não era mais sobre Alice ou sobre fantasmas do passado. O problema agora era ele. Eram os sentimentos que borbulhavam em seu peito. Sentimentos que ele não queria, que o faziam sentir-se um traidor, mas que eram inegavelmente reais. Ele estava se sentindo atraído por Clara, não pela mulher que ela o lembrava, mas pela mulher que ela era. E essa revelação era uma encruzilhada perigosa em seu caminho de luto. Ele não sabia que direção tomar, mas tinha a terrível certeza de que ficar parado não era mais uma opção. A emergência no hospital e a incursão forçada à modesta casa de Clara haviam demolido as barreiras que Heitor e Clara mantinham cuidadosamente erguidas. A relação deles não podia mais se esconder atrás das prateleiras da livraria encantada ou sob o pretexto da compra de livros infantis. Um laço pessoal, forjado na crise e na vulnerabilidade mútua, agora os unia. Nos dias que se seguiram, Heitor se viu agindo de uma forma que sua versão de uma semana atrás consideraria uma traição. Ele não conseguia parar de pensar em Clara, mas a imagem em sua mente não era mais um eco de Helena. Era a imagem de Clara, com o rosto pálido de preocupação pela mãe. Era o som da voz dela, suave e firme, acalmando Dona Lúcia. Era a visão dela em sua casa simples, um santuário de amor e cuidado. Ele se viu inventando desculpas para entrar em contato. Ligou para saber se Dona Lúcia precisava de algo da farmácia. Enviou um fisioterapeuta particular à casa delas, insistindo que era o mínimo que podia fazer, enquadrando o gesto como uma cortesia, mas sabendo em seu coração que era uma desculpa para ouvir a voz dela ao telefone. Clara, por sua vez, sentia-se em um redemoinho de emoções. A gratidão que sentia por Heitor era imensa, mas estava cada vez mais misturada a um sentimento mais profundo e perturbador. Ela se pegava olhando para o telefone, esperando que ele ligasse. Seu coração disparava quando via o carro dele passar pela rua da livraria. A gentileza dele, seu cuidado evidente não apenas com ela, mas com sua mãe, a desarmava completamente. No entanto, uma dúvida persistente, como uma pequena pedra no sapato, a impedia de se entregar àquele sentimento. "Ele é um bom homem, minha filha", disse Dona Lúcia em uma tarde, enquanto Clara ajeitava suas almofadas. A mulher mais velha, com a sabedoria que a dor e o tempo lhe conferiram, via claramente a agitação no coração da filha. "Mas os olhos dele carregam uma história, e você se parece com uma parte dessa história." "É por isso que tenho medo, mãe", Clara confessou, a voz baixa. "Ah, se eu for apenas um consolo, um fantasma para ele e uma babá de luxo para a filha. Eu não quero ser o remédio para a dor de ninguém. Quero ser a causa da alegria de alguém." "E quem disse que você não pode ser os dois?" Dona Lúcia respondeu, segurando a mão da filha. "Às vezes a cura e a alegria vêm no mesmo frasco. Apenas ouça seu coração, mas não se esqueça de levar seu cérebro junto." Heitor sabia que não podia continuar naquele limbo. Ele estava se apaixonando por Clara, e a intensidade desse sentimento o assustava e o libertava ao mesmo tempo. Mas ele sentia que, para oferecer a ela um amor inteiro e verdadeiro, precisava primeiro fazer as pazes com seu passado de forma definitiva. Precisava de um ritual de despedida, não de Helena, mas do luto que o definira por tanto tempo. Em uma manhã de sábado, enquanto Alice estava em uma aula de equitação, Heitor dirigiu até o topo de uma colina que dominava a cidade. Era o lugar onde ele e Helena haviam feito seu primeiro piquenique, o lugar onde ele a pedira em casamento. O vento soprava suavemente, e o mundo parecia silencioso ali em cima. Ele ficou de pé, olhando o horizonte, e finalmente permitiu que a conversa que ele vinha adiando acontecesse em sua mente. "Helena", ele começou, o nome dela não mais soando como uma ferida, mas como uma canção de ninar familiar. "Eu te amei mais do que a própria vida, e uma parte de mim sempre amará. Você me deu os anos mais felizes e me deu o nosso maior tesouro, a nossa Alice. Por 2 anos eu achei que minha vida tinha acabado com a sua. Eu vivia em um mausoléu, guardando sua memória como um dragão guarda seu ouro. Mas eu estava errado." Ele respirou fundo, o ar fresco enchendo seus pulmões. "Eu conheci alguém, meu amor. O nome dela é Clara.
E a parte mais estranha é que sim, ela se parece com você. Acho que talvez você a tenha enviado para mim como um anjo da guarda disfarçado. Mas eu me apaixonei por ela, Helena, não pela sua sombra, mas pela luz dela, pela sua força, pela sua bondade. E eu sinto que tenho o direito de ser feliz de novo. E eu sei, onde quer que você esteja, que você iria querer isso para mim e para a nossa filha. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, mas não era uma lágrima de dor. Era de gratidão, de aceitação, de libertação. Ele não estava dizendo adeus a Helena, estava dizendo adeus à sua dor. Sentindo-se mais leve do que em anos, ele soube o que precisava fazer. Naquela mesma tarde ele foi até a casa de Clara. Ele não ligou antes. Precisava ser cara a cara. Ela atendeu a porta, o rosto se iluminando de surpresa e algo mais. Algo que ele esperava que fosse alegria. Heitor, aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, a preocupação imediatamente em sua voz. Não, está tudo bem. Na verdade, está tudo melhor do que nunca, ele disse. Clara, você pode caminhar um pouco comigo? Há algo que eu preciso te dizer. Confusa, mas intrigada, ela concordou. Pediu à vizinha que ficasse de olho em sua mãe e o seguiu até um pequeno parque que ficava no final da rua. Eles caminharam em silêncio por um momento. O som das folhas secas sob seus pés. Finalmente, Heitor parou sob a sombra de um ipê rosa. Ele se virou para ela, o coração batendo forte. Clara, eu preciso ser completamente honesto com você. Quando eu te vi pela primeira vez, meu mundo virou de cabeça para baixo. Você se parece com a minha falecida esposa, Helena. E foi a minha filha, Alice, quem apontou isso. Foi por isso que eu procurei por você. No início, era apenas para resolver a confusão dela, para mostrar a ela que você era uma pessoa real. Clara ouvia, o rosto impassível, o coração apertado. Era o que ela temia. Mas então, ele continuou, e sua voz se encheu de uma emoção nova. Eu conheci você. Eu conheci a mulher que abdicou de seus sonhos para cuidar da mãe. Conheci a alma gentil que acalmou minha filha com uma sabedoria que eu nunca vi. Eu vi sua força, sua resiliência, sua beleza, que não tem nada a ver com a de Helena, porque é só sua. E eu me apaixonei por você, Clara Moraes. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Heitor, não. Ele a interrompeu suavemente, dando um passo à frente e segurando suas mãos. Me deixe terminar. Eu não estou procurando uma substituta. Eu não estou tentando preencher um vazio com um rosto familiar. Eu me apaixonei por você, pela sua risada na livraria, pela sua paixão pelos livros, pela forma como seus olhos brilham quando fala da sua mãe. Eu não quero que você seja um fantasma do meu passado. Eu quero que você seja o meu futuro. Eu sei que é complicado. Eu sei que carrego uma bagagem, mas o que sinto por você é a coisa mais real que senti em muito tempo. E eu só quero saber se há alguma chance de você sentir o mesmo. As lágrimas de Clara agora corriam livremente, mas um sorriso trêmulo despontava em seus lábios. Todas as suas dúvidas, todos os seus medos, se dissolveram diante da sinceridade crua e vulnerável dele. Heitor, ela sussurrou, a voz embargada. Eu tive tanto medo que fosse apenas pela semelhança. Eu tentei tanto não sentir nada, mas eu não consegui. Eu também estou apaixonada por você. Pelo pai que você é, pelo homem triste que tenta esconder um coração enorme, pela forma como você olha para Alice. Heitor sentiu como se um peso de 1000 quilos fosse retirado de seus ombros. Ele sorriu, um sorriso genuíno e radiante que transformou seu rosto. Com uma ternura infinita, ele ergueu a mão e enxugou as lágrimas dela com o polegar. Clara, ele sussurrou, a voz rouca de emoção. E então, ele a beijou. Foi um beijo que começou terno, uma pergunta. E quando ela respondeu, aprofundou-se em uma promessa. Não era um beijo de saudade ou de luto. Era um beijo de recomeço, de esperança, de duas almas que haviam encontrado um lar uma na outra de forma inesperada. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles sob o ipê rosa, selando o início de sua história. 1 ano depois, a mansão Ferraz já não era mais um lugar silencioso. A risada de Alice ecoava pelos corredores, frequentemente acompanhada pela de Clara. As salas, antes frias e impessoais, agora tinham um toque de aconchego. Mantas coloridas nos sofás,
pilhas de livros nas mesas de centro e, por toda parte, vasos com as flores preferidas de Clara. Heitor e Clara não se casaram imediatamente. Eles namoraram, se conheceram, integraram seus mundos com calma e respeito. Heitor usou seus recursos para garantir que Dona Lúcia tivesse o melhor tratamento médico disponível. Com a fisioterapia e os cuidados adequados, ela recuperou parte de sua mobilidade e agora passava os fins de semana na mansão, em um quarto de hóspedes com vista para o jardim, mimada por todos. Clara não abandonou seu amor pelos livros. Com o incentivo de Heitor, ela começou um curso de letras à distância e transformou a antiga biblioteca da mansão, antes um santuário de dor para Heitor, em um espaço comunitário, onde promovia clubes de leitura para as crianças da cidade, incluindo Alice e seus amigos. Heitor, o homem que vivia imerso no trabalho e na dor, redescobriu a alegria das coisas simples. Piqueniques no parque, tardes na livraria, jantares em família. Ele ainda era um CEO poderoso, mas agora era também um homem que sabia rir, que sabia amar abertamente. Ele e Clara eram parceiros em todos os sentidos, equilibrando suas vidas, apoiando os sonhos um do outro. Alice florescia. Tinha o amor incondicional do pai e o carinho e a orientação de Clara, a quem ela amava com a pureza de uma criança que teve seu maior desejo atendido. Ela não via mais a moça que parece a mamãe. Via sua Clara, sua amiga, sua confidente, a mulher que beijava os machucados e lia as melhores histórias. A memória de Helena era preservada com amor e respeito, como a de uma estrela guia, mas a vida, o presente e o futuro pertenciam à nova família que eles haviam construído. Em uma tarde ensolarada, Heitor observava da varanda Clara e Alice, de mãos dadas, correndo pelo jardim, tentando pegar borboletas. O coração dele se encheu de uma gratidão tão imensa que quase doía. A vida, com suas voltas cruéis e seus presentes inesperados, o levara da escuridão mais profunda para uma luz que ele nunca imaginou ser possível. A frase impossível, dita por sua filha em uma noite de São João, não apenas mudara suas vidas para sempre. Ela os havia salvado e provado que, mesmo depois do inverno mais rigoroso, o amor sempre encontra um jeito de florescer novamente. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.